Olá, estamos de volta, dessa vez para a nossa aula de ciências. Nas nossas aulas online, a gente já viu sobre a importância da energia, onde se encontra a energia, quais os tipos de energia. Vimos que a gente produz energia de várias formas, todos os corpos existentes, eles produzem algum tipo de energia. Então, vimos também a importância da energia elétrica, a energia que chega às nossas casas, da onde é que vem. Vimos várias fontes dela, né? Temos a principal no Brasil, que é a hidrelétrica, seguindo das energias solar, eólica. Vimos também que aqui existe a energia térmica, termoelétrica e a energia nuclear. Hoje nós vamos ver sobre a influência do Sol nos corpos. O Sol nada mais é do que a estrela principal do sistema solar. Os corpos, os planetas, no caso, eles giram ao redor dela. E a gente sabe que o Sol é a principal estrela, a estrela que ilumina o nosso planeta. Ela, como é uma estrela, produz sua luz própria, trazendo vários benefícios para o nosso planeta Terra. Então, quase todos os seres vivos dependem do Sol para sobreviver. E a primeira delas são as plantas. As plantas, para elas se reproduzirem, elas realizam o que a gente chama de fotossíntese. E para ela realizar a fotossíntese, além dela precisar de água, ela necessita da luz solar. Então, se não existisse o Sol em nossas vidas, muitas coisas nem existiriam. Um exemplo delas são as plantas. Nós dependemos do Sol também para sobreviver. Por quê? Porque ele, começa com a ajuda com as plantas. As plantas, para realizar a fotossíntese, necessitam da luz solar. Se não existisse a luz solar, não existiria fotossíntese, por consequência, não haveria oxigênio e nós não teríamos oxigênio para respiração. Então, sem o Sol, nada disso seria possível. Fora que o Sol, ele traz para o ser humano a vitamina D, que é principalmente agora, nesse período de pandemia, a gente sabe que a gente necessita de vitamina D para manter o nosso sistema imunológico adequado. O Sol é a principal fonte de energia luminosa e térmica para o planeta. Então, a gente sabe que a Terra, ela gira em torno de si mesma e gira em torno do Sol. Quando ela gira em torno de si mesma, ela acaba se transformando entre as noites e os dias. E quando ela gira em torno do Sol, ela acaba transformando a questão das estações do ano, que são os movimentos de translação e rotação. Qual é o movimento de rotação? É o movimento em que ela gira em torno de si mesma. E o de translação é o movimento em que ela gira em torno do Sol. Os corpos, eles apresentam algumas propriedades que podem ser naturais e artificiais. A primeira delas é a luz. A luz que os corpos recebem, ele pode ser natural, que é a luz do sol, e artificial, que a gente tem as velas, as lâmpadas. A eletricidade. A eletricidade também pode ser natural e artificial. Exemplo da eletricidade natural. Os raios é um tipo de eletricidade natural. E artificial, nós temos as energias elétricas. As energias também podem ser naturais e artificiais. Exemplo de energia natural, nós temos a energia do sol, a energia do movimento. O som também pode ser produzido naturalmente ou artificialmente. De que forma natural? Temos lá o som do mar, o som dos pássaros. E artificial, temos o som que a gente ouve música, um CD, um toca-som.
Temos o calor. O calor também pode ser produzido através da iluminação solar e artificial. Temos o chuveiro elétrico, temos o fogão e assim por diante. A luz. A luz é uma forma de energia que podemos perceber por meio da visão, né? Aquilo que a gente consegue ver, a claridade. E o Sol é a fonte natural da luz na Terra. Então, quando estamos durante o dia, é o Sol que produz a iluminação dela. E durante a noite, a gente recebe uma luz artificial, que é a luz das lâmpadas, das velas, lamparinas. Os corpos que possuem luz própria são chamados de corpos luminosos. O que isso quer dizer? São corpos que produzem luz, que são capazes de fazer uma iluminação, de iluminar os corpos. Aqui, nós temos dois tipos de corpos luminosos. O Sol é o principal e temos a lâmpada, temos os raios, a vela. Então, aquilo que se pode produzir luz são chamados de corpos luminosos. Temos os corpos que a gente chama de bioluminescência. O que é isso? São seres, é a produção e emissão de luz por um organismo vivo, onde ele é capaz de transformar, onde acontece uma produção química que é transformada em luz luminosa. Primeiro que a gente tem aí são os vagalumes, temos algas marinhas, temos alguns tipos de fungos que eles são capazes de produzir luz própria, essa luz luminosa. Temos alguns peixes, esse peixe aí, por exemplo, o nome dele é peixe-lanterna. Ele usa essa lanterna aí tanto para fazer sua alimentação, procurar sua caça, tanto para a questão de procurar seu parceiro. Então, o nome dele é peixe-lanterna. Temos a passagem da luz, né? De acordo com a capacidade de permitir ou impedir a passagem da luz, os objetos podem ser classificados em transparentes, translúcidos ou opacos. Quando é que os corpos são considerados transparentes? Quando a luz passa diretamente. Se eu observar aqui, ó, nesse exemplo, a luz ela consegue passar o objeto. Digamos que esse retângulozinho aqui é o objeto, então ele consegue passar por ele. Então, quando a luz passa pelo objeto, ele é chamado de meio transparente. Nós temos os vidros, temos alguns copos, eles são chamados de meios transparentes. Os corpos, os objetos, quando eles passam parcialmente através de alguns objetos, eles passam desfocados. Se eu observar aqui na imagem, eles não estão passando retinho, eles estão passando meio que tortos. Eu chamo de meios translúcidos. São aqueles que não permitem que a gente veja direito o que está do outro lado. Então, eu chamo de meios translúcidos. E temos os meios opacos, são os meios que a gente não consegue ver a passagem da luz de forma alguma. Então, a maioria dos objetos, eles são considerados opacos. Tem um livro, um computador, um quadro acrílico. Então, tudo aquilo que a gente não pode ver o que está por trás são chamados de meios opacos. E temos a sombra, né? Como é que a gente produz a sombra? Para que um objeto produza sombra, é necessário haver uma fonte luminosa. Então, por que a gente tem sombras? Porque quando a gente sai na rua, a gente encontra a nossa sombra. Porque os raios solares permitem que você está sendo iluminado pelos raios solares e onde ele permite produzir essa sombra. Por isso que você tem a sombra. No escuro, você não vai conseguir essa sombra. Por quê? Porque você não tem, porque nada está iluminando você, certo? E obrigada. Essa é a nossa aula de ciências, tá? Espero que gostem. Se tiver dúvida, façam perguntas, que estou aqui à disposição para responder para vocês, tá certo?
Tenham um bom fim de semana. Continuo com muitas saudades, tá bom? Ó, beijos e fiquem com Deus.